Talvez você esteja aqui hoje porque algum parente, algum amigo insistiu que você assistisse esse vídeo. E por isso, hoje eu quero te propor um desafio. Mas antes, pergunte-se, o que é que você deseja para a sua vida espiritual? Será que você quer apenas pertencer a algum grupo, fazer parte ali de um time, de uma união de pessoas? Ou você quer simplesmente fazer a vontade de Deus, não importa como, onde e quando Ele quiser? Se a sua resposta foi que você quer apenas participar ou pertencer a um grupo religioso, a uma denominação cristã, então certamente esse vídeo não é para você. Mas se por outro lado o seu desejo é fazer a vontade de Deus, da maneira como Ele deseja, não importando onde e como, então eu peço que você continue nesse vídeo. E aí aceite o desafio que eu vou dizer agora. O desafio é: antes de continuar com esse vídeo, pause e faça uma oração mais ou menos assim: Meu Deus e meu Pai, o Senhor sabe o que eu mais quero é realmente servir ao Senhor. Eu acredito sinceramente que estou na religião verdadeira, mas eu sei que eu sou imperfeito, eu sei que o coração é traiçoeiro e sei que eu posso ser enganado. Por isso, Pai, em nome de nosso Salvador Jesus, eu peço que se há algo que eu preciso ver e entender, se eu estou sendo de alguma forma enganado por aquela que eu acredito que seja a religião verdadeira, eu peço que o Senhor possa me fazer enxergar, para que eu possa assim o servir onde e como o Senhor quiser. Você pode pausar o vídeo agora. Eu agradeço por você ter continuado até aqui. E hoje eu trago um breve comentário sobre o estudo número 6 da revista Sentinela de fevereiro de 2022, um estudo que inclusive outros colegas já comentaram. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando, eu fui testemunho de Jeová por mais de 20 anos e no início de 2021, as minhas pesquisas dentro da Bíblia me confirmaram que a Torre de Vigia distorce propositalmente os ensinamentos das Escrituras como uma forma de obter controle sobre os membros. Essas e muitas outras descobertas mais tarde me levaram então a entregar o cargo de ancião e deixar essa organização após mais de 2 décadas servindo essa empresa e sem nunca ter passado por qualquer disciplina, nem jamais ter ficado inativo ou irregular dentro dessa organização por todo esse período. Em seguida, eu escrevi um livro contando a minha experiência, as minhas pesquisas e principalmente a mensagem do verdadeiro evangelho para que as pessoas pudessem então comparar o que é ensinado pela Torre de Vigia com aquilo que a Bíblia realmente ensina. Depois, eu abri esse canal que tem como objetivo levar informação a outras pessoas que também estejam pesquisando, buscando a verdade sobre essa organização a qual tem servido. É preciso lembrar que todos têm o direito a seguir qualquer religião, o direito também à liberdade de expressão, sendo, é claro, vedado o anonimato. Este canal respeita e tem alta consideração por todas as testemunhas de Jeová, milhões delas ao redor de todo o mundo, que realmente acreditam estar fazendo a vontade de Deus. E é por essas pessoas sinceras que nós estamos aqui com esse canal. Se você é uma dessas pessoas que se considera sincera e que realmente quer fazer a vontade de Deus, então o meu convite é que você continue acompanhando esse vídeo. E especialmente se você tem um marido, uma esposa, filhos que talvez insistem com você para tentar enxergar as coisas de uma maneira diferente, então eu peço que você dê atenção ao que será falado nesse vídeo e que você realmente abra a sua mente em harmonia com essa oração que você fez e procure verificar a lógica do que vai ser falado aqui, se isso faz sentido ou não, se isso parece mentira para você, e que você possa comparar o que nós falamos aqui com aquilo que está na revista para ver quem realmente está manipulando as coisas. Especialmente, lembre-se de que as pessoas ao seu redor querem o seu bem. E é por isso que elas talvez insistam em que você tente enxergar as coisas de um ponto de vista diferente. É claro que nesse momento você talvez se sinta incomodado, como se estivesse cometendo um pecado grave, sendo desleal a Deus.
E acredite, isso é completamente normal. O fato é que isso é o resultado de tudo aquilo que você leu e ouviu em discursos, em assembleias, em congressos ao longo de talvez décadas, e tudo isso faz com que você fique com aquele medo do grande mito, né, do bicho-papão que seriam os apóstatas, que em sua maioria são pessoas normais, que têm o seu trabalho, têm a sua família, e muitas vezes se dedicam a tirar um pouco do seu tempo para tentar ajudar outras pessoas a enxergar o que é a organização e não passar pelas dificuldades que elas também passaram. E, é claro, sempre respeitando o direito de cada um a seguir aquilo que bem deseja. Acima de tudo, eu peço que você se permita, assim como os bereanos, a examinar as coisas para ver se elas são realmente assim. Lembre-se de que é isso o que Deus deseja. Paulo ele elogiou os bereanos pela sua atitude nobre em questionar aqueles ensinamentos e verificar se aquilo era a verdade, se aquilo realmente tinha uma base sólida na Bíblia ou não era uma interpretação fantasiosa das Escrituras. O bem-estar e o futuro emocional e espiritual seu e de sua família depende muito da sua atitude em ouvir os dois lados dessa questão tão importante que envolve o seu futuro. O estudo número 6, então, dessa revista tem o tema Confie na maneira de Jeová fazer as coisas. O objetivo do estudo, conforme citado no artigo, é ajudar a ver por que é importante fortalecer a nossa confiança em Jeová e naqueles que ele escolheu para liderar a sua organização aqui na Terra. Também vamos ver porque precisamos ter essa confiança não só agora, mas principalmente no futuro. O parágrafo 1 diz: hoje em dia, muitos acham difícil confiar em quem tem autoridade. Eles percebem que essas pessoas geralmente favorecem quem é rico e poderoso e acabam deixando de lado quem é pobre. A Bíblia confirma isso ao dizer: homem domina homem para o seu prejuízo. Além disso, alguns líderes religiosos fazem coisas muito ruins. Por isso, as pessoas acabam perdendo a confiança em Deus. Então, se estudamos a Bíblia com alguém, precisamos ajudá-lo a confiar em Jeová e naqueles que ele usa para cuidar de sua organização. Então vamos analisar esse texto com muita calma. Conforme você pode notar no destaque, a organização diz que alguns líderes religiosos fazem coisas muito ruins e que por isso algumas pessoas perdem a confiança em Deus, sendo necessário convencer os estudantes da Bíblia a ter essa confiança em Jeová e, notem, naqueles que ele usa para cuidar da organização. Agora, tente acompanhar então esse raciocínio. Se os líderes religiosos da cristandade fazem coisas ruins, mas nós precisamos ensinar os estudantes a confiar nos homens, ou seja, nos líderes religiosos das Testemunhas de Jeová, então fica subentendido que esses líderes das Testemunhas de Jeová são diferentes dos demais líderes religiosos e não fazem coisas ruins. Na verdade, pelo menos é isso que o parágrafo nos diz em suas entrelinhas. Mas seja sincero, na prática você sabe que não é assim. Você conhece com certeza muitas pessoas que exerceram cargos de confiança dentro da organização e que praticaram coisas terríveis, perdendo muitas vezes o privilégio que possuíam. Então, só existem duas alternativas aqui. Ou os líderes religiosos das Testemunhas de Jeová não fazem coisas ruins, portanto merecem a nossa confiança, ou eles as fazem assim como qualquer líder religioso da cristandade, como qualquer pessoa e ser humano imperfeito e pecador, e, portanto, os líderes das Testemunhas de Jeová estão no mesmo patamar dos líderes das demais religiões ou denominações da cristandade. Então, fica essa pergunta, né? O que os fatos nos dizem, então, sobre essa questão? Em todo o mundo, muitos anciãos têm sido denunciados, em alguns casos até condenados, não apenas pela ocultação de abusadores de menores, como também pela prática de abusos. Portanto, eu pergunto e gostaria que você, que é pai ou mãe, respondesse sinceramente no seu coração. Você confiaria seu filho ou sua filha a um ancião só por causa do cargo que ele ocupa, sabendo que esses mesmos homens eles recebem ordem de ocultar das autoridades os abusadores existentes na congregação, conforme já comprovado por inúmeros processos ao redor do mundo e por orientações, cartas da organização disponíveis na internet amplamente?
E como você garantiria, então, que talvez aquele irmão idoso, que parece tão bondoso, mas que nunca foi designado para nada e que sempre comenta muito bem nas reuniões, tem uma boa atividade de campo e gosta de brincar com as crianças, como você me garante que aquela pessoa não é um desses abusadores que está ali oculto dentro da congregação? Simplesmente é impossível nós garantirmos isso. Apenas na Austrália, um país com uma população muito menor que o Brasil, a organização ocultou das autoridades mais de 1.000 perpetradores sexuais, muitos dos quais se aproveitaram da proteção recebida da organização para continuar a cometer abusos, inclusive contra crianças. E veja que estamos falando de 1.000, ou mais de 1.000, 1.006 exatamente, abusadores, e não de 1.006 casos. Ou seja, essas pessoas, muitas delas cometeram várias e várias vezes esse mesmo crime, inclusive dentro da congregação, e continuaram a fazer assim porque recebiam esse tipo de proteção. Né? A organização, por tentar proteger a sua imagem, permitiu que essas pessoas ficassem ocultas, é claro que muitas vezes sem receber nenhum privilégio, mas ainda assim dentro da congregação, tendo acesso a crianças e até mesmo dentro da vizinhança, né? Sem que as pessoas soubessem o que essas pessoas realmente faziam. Em um depoimento de mais de 3 horas, a Comissão Real Australiana, instaurada para averiguar então esses abusos, esse membro do corpo governante também revelou que os 8 homens que tomam essa dianteira da organização, né, que afirmam ser o escravo fiel e prudente, eles não escrevem os artigos da Sentinela, nem qualquer outra publicação da organização. Mas pense, nós não fomos ensinados que eram esses homens quem dariam o alimento, que eles é que preparariam então o alimento no tempo apropriado? E nós vemos um próprio membro do corpo governante na Comissão Real Australiana dizendo que eles não produzem material algum, eles são apenas ali a fachada dessa organização, e quem produz, quem escreve, são as comissões de redação, que muitas vezes não possuem sequer testemunhas de Jeová que se declarem ungidas. Nesse momento, é claro que você talvez se lembre ali de Hebreus capítulo 13, versículo 17, que diz em parte: sede obedientes aos que tomam dianteira entre vós e sede submissos. O que você precisa entender aqui é que toda submissão ela é relativa, inclusive também a obediência. Conforme Atos 5:29 diz, nós temos que obedecer primeiramente a Deus antes que às autoridades humanas. E nós só vamos saber se nós estamos fazendo isso, se estamos realmente obedecendo a Deus ou a homens, se nós pararmos para raciocinar sobre o que eles dizem. Se você não para raciocinar sobre o que as pessoas lhe dizem, se você não procura pesquisar para ver se aquilo realmente é assim, então você não é capaz de analisar se você está obedecendo a homens ou a Deus, porque você não parou para pensar, meditar, questionar realmente o assunto. E você não faz isso porque a organização diz que você não deve questionar. Inclusive, esse artigo nós vamos ver ela frisando isso novamente. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, nós vemos a instrução que era dada à igreja de que se um profeta falasse, os outros deveriam julgar o que era falado. Em outras palavras, eles não deveriam acatar tudo o que um profeta falasse ali no meio da igreja, no meio da congregação, apenas porque ele tinha essa posição de profeta. Né? Lembrando que o profeta aqui não significa simplesmente dizer o que vai acontecer no futuro, mas também interpretar as escrituras e passar isso para o grupo, ali, para a congregação. Então, mesmo naquela época, os cristãos não deveriam acatar tudo o que um profeta dissesse apenas pela sua posição de autoridade, mas deveriam julgar o que aquele profeta dizia, verificar se aquilo fazia sentido de acordo com o seu conhecimento, de acordo com as escrituras. Portanto, a conclusão lógica e honesta que nós podemos chegar é uma só. Nós não podemos confiar em homens apenas porque eles dizem que foram escolhidos por Deus, mas antes devemos julgar o que eles dizem. Talvez você pense, mas eu julgo o que esses homens dizem. Será? Você realmente para questionar e verificar se aquilo é assim? Você poderia talvez chegar num ancião e dizer que discorda de uma doutrina do corpo governante sem ser expulso da congregação como um apóstata? Bom,
Nós sabemos que isso não pode acontecer. Se você questionar qualquer doutrina, se você exercer esse julgamento, você será expulso da organização, acusado de causar divisões. O segundo ponto desse parágrafo que eu gostaria de chamar a sua atenção é a alegação de que Jeová possui uma organização na terra e homens de confiança escolhidos por ele. A própria Torre de Vigia ela admite que os cristãos verdadeiros existiram por toda a história da igreja, por toda a história cristã, se preferir assim. Antes da existência das Testemunhas de Jeová, eles já existiam, e isso não é diferente hoje. Portanto, o que é mais próximo de ser chamado como organização terrestre de Deus não é uma religião específica, né? E por religião é claro que eu quero me referir à denominação, né? Ao nome de uma organização religiosa. Então, o que é mais próximo dessa organização terrestre de Deus é simplesmente o corpo coletivo de cristãos verdadeiros em toda a Terra, que continua a existir. Então, assim como na Idade Média, em séculos passados, existiam cristãos verdadeiros espalhados por diversas denominações ali a partir da Reforma Protestante e antes mesmo com a Igreja Católica, da mesma forma, hoje existem cristãos verdadeiros que estão espalhados por toda a Terra em muitas denominações. No primeiro século, é interessante que não existiam várias igrejas, por assim dizer, né, como existe hoje. Existia simplesmente o cristianismo. Assim, todas as denominações, sejam elas Testemunhas de Jeová, Batistas, Assembleia de Deus, etc., são simplesmente divisões desse cristianismo original que existia e foi deixado por Jesus. Portanto, a religião verdadeira nesse contexto é o cristianismo, e não a igreja A ou B. Agora, o parágrafo 7 diz o seguinte: a verdade é que não podemos dizer que confiamos em Jeová se não confiamos nos homens que ele escolheu para liderar o povo dele, homens que ele confia. Quais são os homens, então, que Jeová confia, que Deus confia? Continuando aqui no parágrafo 7, né, como eu já expliquei aqui neste canal, a designação de anciãos e servos ministeriais, bem como qualquer outro cargo de liderança dentro da organização das Testemunhas de Jeová, ela é baseada simplesmente numa lista, num checklist. Não é Jeová quem escolhe se a pessoa vai ser um ancião, vai ser um servo ministerial, um superintendente de circuito ou uma posição dentro da filial em Betel. Na verdade, nós conhecemos relatos até mesmo de espiões do governo que chegaram a cargos de ancião. A organização usa como desculpa de que Jeová permitiu isso. Mas a verdade é que isso ocorre porque essa designação não é por Espírito Santo, mas de acordo com o checklist. Ou seja, se a pessoa não bebe, se ela não fuma, se ela tem boa atividade de campo, se ela comenta nas reuniões. Então isso qualifica a pessoa a ser designada ancião, servo, e quanto mais ela se dedica à organização, mais ela pode então galgar posições dentro da hierarquia dessa organização, né? Talvez servindo em Betel, como comilter, e lá dentro também tem as suas questões de hierarquia. Portanto, o mito da designação pelo Espírito Santo serve apenas para dar autoridade a essas pessoas sobre os membros do rebanho, né? Sobre a congregação. O parágrafo 8 agora diz que, em alguns casos, para se usar melhor os salões do reino, os anciãos pediram para alguns publicadores mudarem para outra congregação. Isso também não é verdade. Aqui na minha cidade foi a pioneira, né, um projeto piloto no Brasil nesse arranjo e eu participei ativamente dele. A organização não pediu, né, como diz o artigo, para que alguns publicadores se mudassem. Foi uma ordem clara com direito a uma lista indicando onde cada pessoa deveria se reunir. Inclusive, a última reunião foi uma reunião de muito choro, né, da despedida dos irmãos que muitos ali que estavam com parentes de uma congregação, estavam com pessoas queridas há muitas décadas e agora teriam que se mudar para um outro território. Na verdade, também, os que se mostrassem como não colaborativos deveriam receber uma visita de 2 anciãos e serem então fortemente incentivados a obedecer. Os da dianteira que se recusassem a mudar de congregação perderiam o privilégio. Tudo isso foi transmitido oralmente em reuniões à medida que os arranjos foram feitos, né, na cidade. E eu quero chamar a atenção ali para alguns pontos, né, entre eles a expressão usada, né, como tornar o coração mais receptivo. E isso, na verdade, é uma chave para uma programação de controle mental
e evitar sentimentos impróprios entre os publicadores, outra expressão utilizada ali. Então, nós vemos que o discurso ele foi preparado para fazer esse controle mental das pessoas para que elas aceitassem essa mudança. E veja que, conforme descrito, né, como eu mencionei aqui no início desse parágrafo 8, né, alguns casos, para se usar melhor os salões do reino, os anciãos pediram para alguns publicadores mudar de congregação. Então, eles não pediram, isso foi uma ordem, e esse usar melhor os salões do reino envolve a venda de imóveis, fazer dinheiro em cima desses prédios que foram construídos por meio de donativos voluntários. Né? O dinheiro, é claro, não vai para a congregação, vai para a associação jurídica a que cada congregação ela é vinculada, né? Cada congregação da cidade ela é vinculada a uma associação jurídica. Finalizando essa minha análise, o parágrafo 15 traz uma nova imagem para o que eu chamo de o mito do porão, que tem sido praticado aí pelas testemunhas de Jeová. Ali diz que durante a grande tribulação pode ser que recebamos instruções que sejam difíceis de entender ou de obedecer. É claro que Jeová não vai falar diretamente com a gente. É bem provável que ele use os homens que estão na dianteira para nos dar orientações. Tente perceber a sutileza desse parágrafo e como ele manipula então as informações. A própria organização já admitiu na revista A Sentinela que o corpo governante não recebe instruções diretamente de Deus, não é inspirado e pode cometer erros. Dito isso, eu te faço então uma pergunta. Qual a diferença entre confiar nesses 8 americanos com os quais você nunca trocou uma palavra, homens que muitas vezes usam relógios, ternos caros, e confiar na pessoa que está do seu lado, o seu cônjuge, o seu pai, o seu filho, que tenta te alertar sobre o que essa religião realmente é? A diferença é que você pode ter certeza de que essas pessoas que estão do seu lado, que convivem com você, elas realmente querem o melhor para você. Já não podemos dizer o mesmo de pessoas que estão distantes. A parte final do parágrafo diz: se você já confia nas orientações que recebe hoje e obedece sem pensar 2 vezes, é bem provável que você faça o mesmo durante a grande tribulação. É isso que a organização quer de você: obediência cega, sem pensar nenhuma nem 2 vezes. Pense agora no exemplo de Paulo. Ele sim, um apóstolo escolhido pelo próprio Cristo, elogiou a atitude nobre dos bereanos em questionar e investigar cabalmente o que lhes era ensinado para ver se era verdade. Paulo não censurou aqueles bereanos. Talvez ele pudesse fazer isso: olha, eu sou um apóstolo, eu fui escolhido por Cristo, vocês tendem a me obedecer. Vocês não podem questionar o que eu ensino, senão vocês estarão causando divisão. Será que Paulo fez isso? Não. Nós vemos que, ao invés de censurar os bereanos, ele sinceramente os elogiou pela sua atitude nobre de pensamento, porque eles não aceitavam simplesmente o ensino que vinha daqueles homens, dos apóstolos, de representantes ali de Jerusalém, né, que era o centro da adoração cristã, mas eles pegavam esse ensino que lhes fora trazido e observavam, comparavam com as Escrituras para ver se aquilo realmente fazia sentido. E é isso o que nós devemos fazer. Talvez pessoas que estejam próximas de você hoje, seu marido, sua esposa, seus filhos, pais, estejam justamente sendo uma ferramenta usada por Deus para te dizer: ei, pesquise, isso não é verdade. Então eu desejo que você possa ser como os bereanos, que você ouça aquelas pessoas que estão ao seu redor e que você procure verificar. Não verificar ali os textos que estão na Sentinela, que muitas vezes estão fora de contextos, né, e apresentam uma falsa comprovação das doutrinas, mas que você investigue a fundo para ver se isso realmente é assim como faziam os bereanos. Se você assistiu esse vídeo até aqui, então que o nosso Senhor Jesus Cristo possa iluminar o seu entendimento de acordo com a sua vontade. Obrigada por assistir. Se você gostou, por favor, ajude o canal deixando o seu like, comentando e compartilhando os vídeos. Participe do nosso grupo no Telegram escaneando o QR Code ou através do link na descrição. Esperamos você lá. Até a próxima!